Oi, oitavo ano. Hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante e faz parte da história do planeta, né, e da geografia do planeta, que são regionalizações mundiais. Então a gente vai começar a falar, entender primeiro, né, a necessidade de regionalizar. Regionalizar que é organizar o espaço em áreas com características individuais. Entre os anos de 45 e 1990, o mundo vivia a ordem bipolar. Essa ordem bipolar quer dizer que existiam dois polos importantes e de influência no mundo. Os países viviam buscando a hegemonia mundial. O que seria essa hegemonia mundial? A hegemonia seria a supremacia, a superioridade, a importância maior. Então, quando a gente fala que o mundo vivia uma ordem bipolar, porque existiam dois polos de influência no mundo, que eram a União Soviética e os Estados Unidos. Esses países passaram durante muito tempo nessa busca pela superioridade, por serem países mais importantes, cada um querendo impor as suas ideologias ao redor do mundo. Os Estados Unidos, capitalista, querendo impor o capitalismo no mundo, e a União Soviética, o socialismo, querendo impor o socialismo no mundo. Lembrando que a União Soviética não era um país, mas era um aglomerado, um bloco com vários países, né, 20 e tantos países, que formavam essa União Soviética com sede em Moscou, na Rússia. E a gente vai entender um pouco os princípios básicos do capitalismo e socialismo, não vou me aprofundar, mas a gente tem que entender que esse período de ordem bipolar foi muito importante no mundo, porque era uma corrida armamentista. Então, os países eram polos econômicos que influenciavam a geopolítica no mundo. Né? Mundo bipolar, isso foi depois da Segunda Guerra Mundial, foi o período da Guerra Fria. Foi uma concentração de poder entre dois polos do mundo, entre os Estados Unidos e entre a União Soviética, eram os países mais influentes do mundo. E hoje, depois de 1991, a gente vive num mundo multipolar. O fim do bloco socialista, o fim da União Soviética, uma nova ordem mundial. Há vários polos de poder, né? Não só os Estados Unidos e a União Soviética. Hoje nós temos Estados Unidos, União Europeia, Japão, China, Oriente Médio, Comunidade dos Estados Independentes, a Rússia. Nós temos vários polos de influência no mundo, vários polos econômicos, políticos e sociais que influenciam o mundo de várias formas. Então nós vivemos hoje num mundo atual multipolar, com múltiplos polos de influência. Mas vamos focar no mundo bipolar. O mundo bipolar, vamos voltar, foi o período em que haviam dois polos de influência no mundo, dois países influentes buscando sua superioridade no mundo e instalar suas ideologias, capitalismo e socialismo. Esse mundo bipolar, vamos falar, os Estados Unidos queriam impor o capitalismo. Então, o que seria o capitalismo? Esse sistema econômico que a gente vive, com a economia de mercado, onde existem propriedades privadas, cada um pode ter suas coisas privadas, cada um pode abrir uma empresa, um mercado, uma farmácia, uma escola, cada um pode abrir sua própria empresa privada, ser dono de alguma coisa. Há uma economia de mercado significa que há uma concorrência, as pessoas podem concorrer umas com as outras. Pouca participação do governo, do Estado nas decisões de produção. A sociedade é dividida em classes sociais, existe classe média, classe alta, classe baixa, e o lucro é o objetivo principal do capitalismo. Lucrar, lucrar, lucrar e acumular riqueza. Esse é o sistema que a gente vive, o capitalismo, que era o sistema que os Estados Unidos queriam impor no mundo inteiro. Por outro lado, havia a União Soviética, que era socialista, querendo impor o socialismo. O socialismo, na teoria, é um sistema político-econômico que deseja uma economia planificada. Ou seja, ele deseja que todo mundo, que não haja classes sociais, que todo mundo tenha as mesmas condições financeiras, que tudo pertença ao governo, que não haja propriedade privada, que o centro de tudo seja o Estado, o governo ele decida todas as decisões da população, que os meios de produção, fábricas, indústrias, empresas, escolas, hospitais, tudo pertence ao governo. E o objetivo principal do socialismo é o bem-estar da população, que todo mundo tenha as mesmas condições iguais, as mesmas oportunidades iguais.
Isso é o socialismo na teoria. Mas alguns estudiosos dizem que, de fato, nunca houve um país com esses ideais socialistas, que o socialismo é apenas um ideal, porque todos os países que se autodeclararam socialistas instituíram a figura de um ditador no poder. E essa figura de ditador no poder instaurou uma ditadura comunista. Então é muito complicado falar de socialismo, porque socialismo é diferente de comunismo. O socialismo é um ideal que na prática, na teoria, é lindo. Imagina todo mundo com a mesma classe social, todos os cargos com salários justos, todo mundo com as mesmas oportunidades, independente de classe social, de raça, de cor, todo mundo tendo as mesmas ideais de igualdade, o mesmo ideal de igualitarismo. Então, o socialismo, na teoria, é maravilhoso. Mas os países que se autodeclararam socialistas até hoje sempre colocaram uma pessoa no poder que foi ditador, que instaurou uma política de perseguição, de falta de liberdade de expressão, falta de liberdade política, econômica. Então, a gente não pode dizer que isso foi socialismo, mas foi comunismo, certo? Uma ditadura comunista. Então, é muito complicado falar disso. Vocês vão estudar isso no futuro, no ensino médio, com uma maturidade maior. E eu só estou falando por cima para explicar o que é capitalismo e socialismo. Então, capitalismo é o sistema que a gente vive, que vive na base do lucro, acumulação de riqueza e propriedade privada. E o socialismo é esse ideal que eu expliquei agora. Tudo isso faz parte de uma organização geopolítica mundial, onde a questão de fronteiras territoriais, política interna e externa de um povo ou do Estado, envolve relações de poder, influência entre os Estados nacionais e internacionais. Então, todos esses assuntos que a gente está vendo envolvem a geopolítica, que é uma área da geografia que trata da política mundial, tá bom? Então, vamos lá recapitular. O mundo bipolar, dois polos, que eu já expliquei, Estados Unidos e União Soviética. A União Soviética não era um país, era um conglomerado de 27 ou 26 países que seguiam o sistema socialista, né? Com sede em um país, na Rússia. E o período bipolar foi durante a Guerra Fria. O que foi a Guerra Fria? A Guerra Fria foi um conflito político, ideológico, militar entre duas grandes potências do mundo depois da Segunda Guerra Mundial. Acabou a Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética foram os países mais poderosos na época. Então começou uma corrida armamentista, científica, tecnológica, militar. É chamado de Guerra Fria porque não houve nenhum embate de frente entre eles, não houve nenhum conflito armado entre eles, de fato. As pessoas que morreram na Guerra Fria morreram indiretamente, mas não houve nenhum conflito e morte durante a Guerra Fria de conflitos entre os Estados Unidos e a União Soviética. Era mais ou menos uma guerra de papo. Os Estados Unidos diziam: fiz uma bomba atômica. A União Soviética dizia: eu fiz uma bomba atômica melhor. Aí os Estados Unidos dizia: mandei um satélite para o universo. Aí a União Soviética dizia: mandei um cachorro para o espaço. Aí os Estados Unidos dizia: mandei o homem para a Lua. Então era mais ou menos assim, tentando provar que sua ideologia política e econômica era melhor que a outra. Os Estados Unidos tentando defender o capitalismo, União Soviética tentando defender o socialismo e por aí ia. Então esse período da Guerra Fria foi um período de ânimos muito acirrados, muito complicado, onde as pessoas tinham muito medo de expor suas opiniões, porque era um período muito complicado, tá? Lembrando que o socialismo é um sistema econômico elaborado no século XIX, onde não tem classes sociais, propriedade privada, os meios de produção seriam controlados pelo Estado e não pelos indivíduos. Esse período bipolar foi a divisão do mundo, seguindo essa influência dos Estados Unidos e União Soviética. Estados Unidos capitalista, União Soviética socialista. E a Guerra Fria foi o conflito ideológico, político, militar entre duas superpotências do pós-guerra, Estados Unidos e União Soviética. Era uma guerra onde não se combatiam diariamente,
Por isso que é chamado de Guerra Fria. O símbolo maior da Guerra Fria foi a construção do Muro de Berlim. O Muro de Berlim ele foi um muro construído pela Alemanha socialista para dividir Berlim socialista de Berlim capitalista. Berlim que é a capital da Alemanha. Então esse muro foi construído no meio da Alemanha para separar a capital, o lado socialista e o lado capitalista. Muita gente estava deixando o lado da Alemanha socialista e indo morar no lado da Alemanha capitalista. E por isso a Alemanha socialista construiu o Muro de Berlim para impedir que as pessoas saíssem dessa área. Durante muitos anos esse muro foi o símbolo da tristeza, da opressão, do sistema ditatorial, da ditadura dessa época. Só que o momento que é o marco do fim da União Soviética, o fim da Guerra Fria, foi a queda do Muro de Berlim. A própria população pegou machados, pegou picadeiras e foi lá e derrubou o muro. Lembrando que o muro do lado socialista era o tempo inteiro vigiado por soldados, né, do sistema socialista, comunista. Então, o fim da União Soviética, o fim da Guerra Fria foi marcado com o apogeu da queda do Muro de Berlim, que foi transmitida ao vivo na época, em 1989 começou, né? Em 1990 a Alemanha se reunificou e a Alemanha socialista e capitalista voltaram a ser uma só, sem essa divisão. Pôs fim à Guerra Fria. Espero que vocês estejam entendendo bem. Depois disso, depois do fim da Guerra Fria, a ordem bipolar acabou, então surgiu o quê? O espaço mundial, os três mundos. Os países que eram capitalistas ficaram considerados países de primeiro mundo, bem desenvolvidos. Os países que antigamente eram socialistas passaram a ser chamados de segundo mundo, que eram os antigos socialistas, países menos desenvolvidos. E de terceiro mundo ficaram sendo os países subdesenvolvidos que não estavam na Guerra Fria, né? Brasil, Angola, México. Então, o mundo ficou dividido depois da Guerra Fria, a geopolítica, em três mundos. Primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Primeiro mundo, os países capitalistas. Segundo mundo, os países que eram socialistas, ricos e pobres. E em terceiro mundo, os países subdesenvolvidos, como o Brasil. Lembrando que os países que pertenciam à União Soviética, eles formaram um bloco econômico para tentar se ajudar. Os primeiros países que saíram da União Soviética foram Letônia, Estônia e Lituânia, que são os países bálticos. Depois de saírem da União Soviética, formaram o quê? Formaram um bloco econômico SEI, Comunidade dos Estados Independentes. O SEI foi um bloco econômico de ajuda mútua entre os países da União, que eram ex-União Soviética, para ajudar nessa transição do socialismo para o capitalismo. Os únicos países ex-socialistas da União Soviética que não pertencem à SEI são Estônia, Letônia e Lituânia. Todos os outros países que antes eram da União Soviética foram para a SEI para tentar conseguir essa ajuda mútua nesse bloco econômico, para tentar estabilizar a economia nesse passo de viver sem a União Soviética, tá? E hoje, nesse mundo multipolar que a gente vive, múltiplos polos de economia, muitos polos de economia, né? Uma ordem política e econômica mundial em que várias nações dividem o poder, não há um mundo bipolar onde duas nações estão na liderança, a globalização e as melhorias no sistema de transporte e telecomunicações foram essenciais e hoje nós temos muitos países influentes no mundo. O Brasil, ele no contexto do mundo multipolar, ele tem desapontado, mas tem despontado também como um país de relevância econômica, com a liderança do bloco do Mercosul, principal parceiro comercial com a China. Então, o Brasil ele tem crescido bastante nessa ordem multipolar. O continente africano, ele tem um grande problema, que é uma fronteira para investimentos econômicos, né? Por causa da globalização, trouxe várias melhorias na telecomunicação, nos transportes, o fim do mundo multipolar, e possibilitou que a África tivesse uma melhora muito grande no comércio mundial, mas a população ainda sofre com muitos problemas. Aí, para finalizar, a gente hoje em dia tem um tipo de regionalização, que é a regionalização Norte e Sul.
Essa regionalização norte e sul divide o mundo em duas formas, né? Pega o mundo e eu vou